Bom, o primeiro ponto que é a questão da estrutura, né? Acho que todo mundo que viaja, e mesmo quem não viaja, pode imaginar que a estrutura que, que existe para o ciclismo na Europa é muito maior do que o Brasil. Isso é de fato, tá? E essa é o que eu considero ser a maior diferença entre a nossa realidade e a realidade deles. Então, o que é essa estrutura? Bom, a maioria das cidades lá tem uma floresta protegida, cuidada pelo Estado, pela prefeitura, e essa floresta tem trilhas. E essas trilhas são demarcadas, são mantidas, há uma manutenção, um sistema de manutenção, um sistema de cuidado nessas trilhas, e elas são para tanto caminhar, quanto passear com o cachorro, quanto pedalar. E dependendo do país ou da cidade, existe separação do que é para caminhar, do que é para pedalar. Mas, no geral, existem trilhas para todos os gostos. Existem trilhas mais técnicas, trilhas mais fáceis, e basta você ter uma bicicleta, você sair de casa e ir ali na floresta que você, qualquer um, pode ser iniciante ao mais expert, pode ir lá pedalar. Então, se você for para a Europa e estiver na Suíça e quiser ir pedalar, você consegue sair de casa, entrar numa trilha, você consegue treinar por lá. Então, e são os famosos cross-country loops que a gente fala, né? Você consegue literalmente treinar para uma prova de XCO em qualquer lugar da Europa. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem o mesmo cuidado com a manutenção de trilhas locais. Aqui a gente lida muito com os problemas de propriedade privada e também como as trilhas não são mantidas, depende muito da natureza. E aí você não consegue ter uma fluidez no pedal, né? E aí você vai sair para tentar fazer um cross-country loop, que a gente chama, e você se depara com árvore caída, com erosão, com a moto que passou e formou uma cava maior, ou com uma porteira que não tem como pular, enfim. E aí o seu treino vai por água abaixo e vira uma expedição. Então, acho que isso é uma grande questão. Além disso, a Europa possui, Estados Unidos também, outros países da América Latina, mas o Brasil ainda está engatinhando nisso, bike parks, verdadeiros bike parks. Né? Não, eles têm... é como se fosse uma estação de esqui, ou seja, muitos têm um lift, né, um teleférico para você ir até o topo da montanha, para você ir para algum outro, né, andar pela montanha e poder fazer uma trilha. E tem obstáculos, tem níveis de técnico realmente do nível de uma World Cup de mountain bike. Então, que eu estou dizendo? No Brasil, nós temos bike parks incríveis, né? Por exemplo, eu sou super fã do Zoom Bike Park em Campos do Jordão. Mas qual que é a diferença? Que lá eles existem há mais tempo, então eles conseguiram construir mais coisas. Então, você consegue achar uma trilha que não tem descanso. O tempo todo você está colocando suas habilidades em jogo, né? Então, ia ser uma descida, um trecho plano simples para emendar com outra trilha, tem um obstáculo, tem um rock garden, tem uma ponte de madeira, sempre tem alguma coisa te instigando, exigindo sua pilotagem, sua habilidade, seu foco, sua concentração, que é exatamente o que acontece numa Copa do Mundo. Então, quando você vai para um bike park na Europa, você está realmente treinando para uma Copa do Mundo. E também tem a opção de você fazer as trilhas mais simples e tal. O que a gente encontra no Brasil, por enquanto, que eles europeus chamam de conglomerado de trilhas, né? Que é o que eles já têm como básico nas cidades deles. Então, esse é um gap também. E aí, não preciso nem falar que a questão da segurança lá é outra história, né? Você sai para pedalar sozinho, você está tranquilo, ninguém vai te abordar, enfim. Cachorro para te atacar, porque os cachorros lá são proibidos ter cachorro. É proibido ter cachorro solto na rua na Alemanha, na França, na Suíça, por exemplo. Então, eles cuidam para que não tenham cachorros selvagens, né? Eles chamam de cachorro selvagem. E aqui, como a gente não tem a questão da segurança garantida, é comum muitos de nós termos cachorros que são treinados para atacar. Então a gente sai para pedalar e aí o cachorro vem correndo atrás e se deixar ele morde, é um terror, né? Então, inclusive os europeus, quando vêm para cá, eles ficam meio assustados com os cachorros.
Então, lá não tem isso. E também o respeito ao ciclista, como a cultura do ciclismo lá é muito mais antiga e muito mais reconhecida, é mais fácil você se sentir respeitado, né, como ciclista. Aqui no Brasil, a gente precisa, na verdade, ajudar a divulgar boas práticas no trânsito, inclusive temos que praticar boas as regras de trânsito para sermos respeitados. Não adianta também a gente, ciclista, xingar, falar que motorista não está respeitando a gente também não ocupar da forma correta a via, né? Sinalizar, não andar em fila dupla, andar em fila única e tal. Só um parênteses, nos Estados Unidos, eu quase levei uma multa por andar em fila dupla. Eu não sabia ainda, eu não tinha consciência, era ignorante em relação a isso, e estava andando, conversando com um amigo meu, e aí veio uma pessoa, um ciclista de carro, parou do meu lado e falou assim, seguinte, se você continuar em fila dupla, vão te multar. Sim, e aí, de fato, eu percebi que a polícia veio, ficou olhando, porque tinha reparado que eu estava em fila dupla anteriormente, tal, e aí eu percebi, e depois fiquei sabendo de pessoas que realmente foram paradas e levaram multa mesmo, tiveram que pagar. Então, só isso. Bom, questão da estrutura, para mim, essa é a maior diferença entre o Brasil e a Europa.